Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer à diretoria da FEAE pela oportunidade e o prestígio de poder estar aqui apresentando algumas conclusões de um estudo que eu resolvi fazer sobre a oração da serenidade, onde eu descobri que ela é, na verdade, um tesouro muito maior do que a gente costuma perceber. Quando a gente chega no amor exigente, cada um de nós carrega a sua raiz cultural em alguma religião. É isso que inspira essas chaves, onde normalmente o que acontece é fazer uma analogia com as pessoas que só conhecem um idioma, né? A hora que elas são obrigadas, já na idade adulta, a aprender um outro idioma, geralmente tem bastante dificuldade. E quando a gente chega no amor exigente e ouve falar em espiritualidade pluralista, é como se a gente tivesse que aprender outro idioma, além daquele que a gente aprendeu desde pequeno. Bem, antes de detalhar isso, acho que estou com um problema técnico aqui, Rafael. Embaixo? Não. Oi? Ah, lá em cima, tá. Isso, tá. Bem, eu sou coordenador regional da Paulistana Centro, mas eu sou relativamente novo no amor exigente. Eu cheguei no amor exigente, assim como a maioria dos que estão aqui, em função de um problema na minha família, no meu caso a minha enteada, ainda não está resolvido. Porém, eu tenho muito tempo de trabalho como voluntário em várias outras organizações, inclusive a nível internacional, e acabei, em função disso, passando por situações que nem nos meus sonhos faziam parte. Do ponto de vista de experiência aí, na vida também me considero privilegiado, porque eu tive a oportunidade ao longo da vida, apesar de ainda não ser assim tão velho como quem abriu a nossa assembleia, né? Eu tive a oportunidade de passar por diversas situações, né? Então eu fui empregado de grandes empresas, eu fui professor em universidade, eu tive uma formação acadêmica porque eu batalhei por ela, eu já tenho agora há um bom tempo uma pequena empresa, né? Então eu tive a oportunidade de ver a vida de diversos ângulos. Isso é uma coisa que também enriquece a gente, né? Além disso, eu sou curioso que nem criança e questionador por natureza, né? Então, em função de tudo isso, eu acabei, na verdade, quando no grupo que eu participo, que é o grupo do Colégio São Luís, no começo desse semestre, eu fui escalado para fazer as aberturas, e esse ano ainda ninguém tinha falado sobre a oração da serenidade. Aí eu fui estudar, né? Bem, esse sujeito, né, acho que vocês conhecem, mas ele tem um perfil que poucos conhecem, né? Ele é um dos grandes pensadores motivacionais da segunda metade do século XX no nosso país. E essa frase dele talvez seja o que me inspirou. Se a gente quer fazer,
aquele popular, nas coxas, para nós não serve. Apesar disso, precisa tomar cuidado, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente se desgasta, a gente se expõe e corre o risco de levar tomates na cara. Então, se alguém achar que eu mereço tomates, por favor, fique à vontade, eu sou fácil de acertar. Bem, brincadeiras à parte, então eu comecei nessa questão da espiritualidade pluralista, em primeiro lugar com uma visão, talvez diferente da maioria, pelo fato de eu ser judeu. Os judeus são minoria em qualquer parte, e então a gente é obrigado, desde pequeno, a perceber que tem muita gente que fala outras línguas. Então, mesmo que a gente não acredite nelas, ou acredite nelas de uma forma diferente, a gente começa a observar. Isso, inclusive, me levou a questionar como é que fica a espiritualidade no caso daquelas pessoas que dizem não acreditar em nenhuma delas, né? Aqueles que a gente chama de ateus ou ateístas, né? Na linguagem do Padre Haroldo. Eu acredito que a espiritualidade se aplica mesmo a esses casos, né? E aí eu fui pensar, né? Como é que nós podemos fazer para que essa nossa espiritualidade pluralista ela possa ser mais abrangente ou mais profunda? Eu falei, bom, da onde que nós vamos partir? O único ponto de partida que nós temos é este. Esta oração da serenidade, que eu sou formado na área de exatas, né? Eu trabalho com computação, eu comecei a fazer contas, né? Quantas vezes por ano nós dizemos esta oração? Cada grupo é 50 vezes por ano, para fazer uma conta redonda, né, presidente? Aí multiplica pelo número de membros do grupo, multiplica pelo número de grupos, e aí nós já estamos perto de 1 milhão. Se a gente lembrar agora que, além da gente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e outros tantos grupos também usam a parte central, então, essa oração é muito importante. E a gente deveria saber mais dela, né? Bom, aí eu comecei então a querer verificar como é que a gente ia fazer isso. E a primeira coisa que a gente escuta quando a gente vem para o Amor Exigente é que a oração da serenidade é a ferramenta para a gente enfrentar as adversidades. Ela nos coloca nessa dicotomia, nessas duas possibilidades. A gente, lendo ela, entende que tem adversidades as quais não adianta a gente querer trabalhar, ou ficar nervoso, ou fazer seja lá o que for, porque a realidade não vai se dobrar à nossa vontade. E a outra possibilidade é que tem adversidades, que é o contrário, que para superá-las só depende da gente se mexer. E aí a pergunta é, só isso? Bem, o nosso filósofo preferido tem uma outra opinião. Acho que para quem é líder de um grupo ou do movimento de Amor Exigente, nós temos que pensar nisso. Nós temos que dar exemplo e bater recordes. Voltando para a oração,
Então, eu comecei a olhar para ela e reparem a coincidência. Só tem uma palavra no meu slide em negrito a mais do que tem aqui nesse banner. Aliás, o nosso artista já foi embora, presidente? O nosso artista já foi, né? Foi. É? A minha sugestão é que essa palavra aqui, aceitar, também esteja em negrito. Então, na verdade, olhando para a oração, eu entendi que estas 7 palavras são, na verdade, conceitos que a oração nos sugere e que a gente precisa trabalhar. E aí, então, resolvi, com base nessa decisão, ir atrás do significado de cada uma dessas palavras, desses conceitos ou dessas sugestões. Eu vou, a partir de agora, então, rapidamente dar algumas pinceladas sobre coisas que eu encontrei. Começar na ordem que estão no texto. Não é uma ordem específica ou escolhida conscientemente, apenas seguindo a ordem que elas aparecem na oração. A serenidade, quando a gente chega no grupo, muitas vezes é confundida com a felicidade. Né? As pessoas vêm em busca de ser felizes. E aí tem uma historinha que eu queria contar, né? Não sei se vocês já viram essa, talvez alguém já conheça, de um rei que assumiu o trono e queria saber como é que ele fazia para ser feliz no reinado dele. Então ele mandou chamar o maior sábio do reino, e o sábio lhe deu este livro. Vocês podem ver que é bem antigo. Esse livro só tem 2 páginas. Quando o sábio entregou o livro, disse assim para ele: neste livro está toda a receita para a felicidade e o resumo de toda a sabedoria. Quando você estiver aflito, desesperado, pressionado, sem saber o que fazer, abra o livro e leia apenas a primeira página. Quando você estiver alegre, feliz, em função dos seus sucessos, abra o livro e leia a segunda página. O rei pegou o livro e guardou, até o dia que ele estava muito aflito, porque o reino dele estava em guerra com o reino vizinho. Ele estava perdendo a guerra. E sem saber o que fazer, lembrou daquele livro. E aí, ele abriu o livro na primeira página, e lá estava escrito assim: isto vai passar. Aí ele se animou, sabendo que ia passar, conversou com todo mundo, reorganizou o seu exército, venceu a guerra, depois rearrumou o país e o reino prosperou. Aí muitos anos se passaram e ele lembrou que o livro tinha uma segunda página. Como ele estava feliz, ele então, lembrando das instruções iniciais, disse assim: vou olhar a segunda página. E o que estava escrito na segunda página? Isto vai passar. Moral da história: tudo passa. A felicidade não é um lugar onde a gente chega, nem um momento que passa, mas o sentimento que a gente tem pela oportunidade de percorrer o caminho de forma serena. E essa serenidade, então, essa palavra, isso foi dito aqui, acho que o Magalhães usou ontem essa palavra, né? A paz interior.
E o que é isso? Né? Isso não significa que a gente vai atingir um estágio onde nós não tenhamos problemas nem dificuldades. Isso significa que a gente enxerga que qualquer uma dessas dificuldades que nós temos no meio do caminho, elas são oportunidades que nos permitem progredir. São oportunidades para a gente aprender alguma coisa e obter uma iluminação. Isso vale nas nossas vidas pessoais, vale no grupo, vale na comunidade, vale em tudo, né? E essa é a inspiração daquela perguntinha que todos nós conhecemos, né? Enquanto a gente está vivo, nós temos um cérebro conectado, né, que pensa nisso. E um dia nós provavelmente estaremos aquela figura lá do lado de lá, né? Mas essa tarefa não vai acabar. Isso eu garanto. Manter a serenidade, portanto, é muito importante. Gostaria de convidar vocês a lerem comigo. A serenidade está comigo e é minha. Ela faz parte de minha vida, do meu dia a dia. Bem, estando então serenos, vamos passar para a próxima palavrinha. A aceitação. É? A tal que, se vocês concordarem, vocês vão grifar. É só uma sugestão. Essa é uma palavra, para a gente entender o significado, gostaria de começar com uma parábola. Pensem que a vida é como estar neste barco no meio do mar. Mar tormentoso. E nós precisamos aceitar que a gente não tem a capacidade de controlar esse mar. Não é possível voltar para trás e voltar a navegar aquela onda que já passou. Se alguma coisa cair do nosso barco, o mar leva embora. Porém, isso não significa que a gente deva desistir de comandar o barco. Se a gente abrir mão disso, nós viveremos à deriva. Mas não é porque o mar é incontrolável que a gente vai optar por viver à deriva. Viver à deriva não é aceitar, é se conformar, é desistir de descobrir seus próprios caminhos, é abrir mão de traçar o nosso próprio destino. O mar é assim. Os portos tem muitos. Onde você quer atracar? Tanto faz? Bem, essa questão é milenar. Essa frase vocês devem já ter visto muitas vezes, né? Bem, o importante então aqui, e daí a sugestão, é que aceitação e conformismo não são a mesma coisa. Isso é uma coisa, eu fui olhar no dicionário, se a gente pegar Aurélio, por exemplo, os dois termos são confundidos na definição. Mas eles não querem dizer a mesma coisa.
A oração da serenidade nos alerta que a gente só deve aceitar aquilo que a gente não pode mudar. O resto não está dizendo nada. Uma forma diferente de explicar a mesma coisa é a gente usar o tempo como referência. A aceitação, ela é obrigatória, por exemplo, em relação às ondas que já passaram. O nosso passado, a gente não consegue mudar. Já foi. A mesma coisa com os fatos que se apresentam para nós no mundo exterior. Ou quando uma pessoa vem a falecer, não adianta. Não tem como mudar isso. Então nós temos que aceitar. Agora, o conformismo, a gente só pode aplicar ao futuro. Aquilo que ainda não aconteceu, nós podemos, se quisermos, negar qualquer mudança. Nós podemos optar por não agir, mesmo quando tivermos essa capacidade. Esse é o sentido que eu vejo nessa outra pergunta que todos vocês estão cansados de fazer. Quando a gente diz que hoje é o primeiro dia da minha nova vida, nós estamos dizendo que nós temos uma nova oportunidade de agir. Ou seja, que nós aceitamos, mas o conformismo não faz parte. Coragem. O que é coragem? Vou contar aqui rapidamente a biografia dessa menina. Essa menina chama-se Izete Nájila, ela existe de verdade. Vocês podem procurar no Facebook, vocês vão encontrar ela. Ela mora na Zona Leste de São Paulo. Ela, quando adolescente, passou por um câncer, sofreu da doença. E ela tinha o sonho de ser dançarina de dança do ventre. Só que por causa do câncer ela teve que amputar o braço esquerdo. Essa foto foi feita por um artista. A gente olhando a primeira vez nem sempre percebe que ela não tem o braço esquerdo. Bem, o que aconteceu com ela? Apesar dessas dificuldades, apesar de um namorado que, na época, desestimulou ela, falou assim, você não vai conseguir. Apesar de ser considerado uma atividade sensual, onde o corpo é importante, ela não só conseguiu, como superou todos esses medos. Ela foi fazer um curso, ela colocou em prática e hoje ela é dona de uma academia onde ela ensina outras pessoas a dança do ventre. Então, o que é coragem, então? Em primeiro lugar, coragem é saber pedir ajuda. E nesse sentido, é importante, na minha visão, a gente dizer para as pessoas que perseverar num grupo de apoio também é um ato de coragem. E a gente pede por isso a cada vez que a gente faz a nossa oração. Uma outra visão de coragem é essa segunda aqui, que é do Flávio Gicovati,
psiquiatra, psicólogo, que eu gosto muito dos textos dele, faleceu no ano passado. Ele diz que a coragem do ser humano é o antídoto que a gente precisa usar para superar aquele sentimento, que também foi citado ontem pelo Magalhães, que desde o nascimento o ser humano sente um vazio, um desamparo e uma insignificância que pode ser explicada de diversas maneiras, religiosas ou não. No caso aqui do Gicovati, ele fala que o que gera isso é a perceber que o mundo é incerto, que nós não sabemos o que vai acontecer. E isso gera medo. Coragem é o antídoto. Essa frase não é do Senna. Vocês conhecem esse autor, não? Esse cara escreveu os livros de história do Tom Sawyer, do Huckleberry Finn, né? Mas ele também tinha cabeça para outras coisas, né? Ter medo é humano. A questão é o que nós fazemos com ele. A coragem é a forma de superá-lo. E como é que a gente faz isso? Há receitas para isso. Eu encontrei uma, escrita por uma psicóloga mineira. Não sei se acho que não vai dar tempo aqui de explicar detalhadamente, mas a gente tem aqui, vou citar alguns pontos importantes, né? O primeiro, o autoconhecimento. Isso para nós é tranquilo. O segundo ponto é observar os nossos sonhos. Por quê? Muitas vezes, enquanto a gente está acordado, a gente tem bloqueios que nos sonhos são liberados. Alguma vontade, alguma coisa que a gente não enxerga, aparece ali. A terceira é entender os seus medos. A gente tem que identificar, tenho medo do quê? E aí o próximo passo é separar realidade e fantasia. Porque existem medos que são justificados. E aí eu lembro de uma frase, de uma explicação que eu ouvi do Gicovati, que ele falava assim, né? Existem medos que são justificáveis. Se você estiver perdido no meio da savana na África e aparecer um leão na sua frente, o medo é bom. O medo é racional. Faz sentido você ficar com medo e usar aquela adrenalina para que, mesmo sem ter preparo, bater o recorde mundial dos 100 metros rasos. Hã? Agora, pode ser que você tenha medo de coisas que não faz sentido ter medo. Aquilo que a gente chama de medos psicológicos, né? A pessoa que tem medo de mudar de carreira. A pessoa que começou a namorar, a sair com alguém e tem medo que a família do outro não aceite. Esses medos são fantasias elaboradas na cabeça de quem sente. Aquela família que ele não conhece não é de leões, né? É de gente. Então, a técnica é: anota os seus medos e começa a comparar, a analisar. E a partir dali, então, você vai poder ter a chance de mudar de posição. Ver as coisas com outros olhos. E a partir dali precisa agir. Fazer alguma coisa significa correr riscos. Apesar do medo, se a gente quer ter coragem, precisamos agir. Correndo riscos. Não de uma forma exagerada,
mas riscos calculados. A gente sabe que as coisas que a gente for fazer podem não dar certo. Ninguém aqui escolhe suas metas e cumpre sempre, não é verdade? Algumas dão errado. Tem um risco, mas é um risco calculado. Outra sugestão aqui, que nós fazemos semanalmente, é conversar com pessoas que já tenham passado por aquilo que você precisa fazer. Para isso o grupo de apoio é sensacional. Porque é certeza que lá vai ter, não uma, mas um monte de pessoas. E a coisa mais importante aqui para fechar, coragem não se empresta. A coragem tem que sair de dentro da gente. Não adianta alguém chegar para nós e falar, vai lá, faz. Não. O primeiro passo, a gente tem que dar. Depois que você tiver dado o primeiro passo, alguém pode até ajudar você. É o exemplo de quem... Quem aqui já pulou de paraquedas? Ninguém. Eu não. Mas olha só, se você quiser pular de paraquedas, lá em cima, quando estiver voando, com a porta do avião aberta, alguém pode até te empurrar, não é? Para te ajudar. Mas, se você não subir no avião, não vai ter como, né? Sabedoria. Esse é outro conceito milenar. Esse filme alguém assistiu? Não. Eu peguei essa imagem para ilustrar o seguinte dilema da medicina. Para a gente entender o que significa sabedoria, vamos pensar no que se passa na cabeça de um médico quando, após uma consulta, um paciente pede a ele para consultar outro profissional sobre o próprio caso, após receber um diagnóstico. Então, o que pode acontecer? Alguns médicos reagem a esse tipo de pedido como se eles estivessem sendo insultados. Eles sentem como que se o paciente estivesse desconfiando da capacidade ou competência deles. E alguns chegam a dizer, se você não gostou do que eu estou fazendo, consulte outro e não volte. Que é uma falta de respeito. Em alguns casos, esses médicos até aceitam que se essa outra pessoa que você for consultar for um professor, doutor, especialista na universidade, depois de um tempo ele até aceita, porque aquele é uma autoridade, né? Mas tem sérias dificuldades com isso. No entanto, existe um outro grupo de médicos que pensam de forma completamente diferente. Que se você diz que você quer consultar outro, eles até te indicam. Por quê? Ele não vê nenhum problema nisso. Ele sabe que esse outro profissional pode ter uma visão diferente sobre o seu caso, ver algum detalhe que ele não viu, ter lido algum paper ou participado de um congresso onde ele tem uma informação que ele não tem. E ele vê nisso, então, que, primeiro, ele não é infalível. Ele é um ser humano falível e que, se esse outro colega agregar alguma informação, isso é uma chance dele aprender. A moral dessa história, então, qual é? A verdadeira sabedoria não se caracteriza pela extensão do conhecimento,
Não pelo quanto a gente sabe, mas pela disposição em aprender mais. Vou repetir. A verdadeira sabedoria se caracteriza não pelo quanto a gente sabe, mas pela disposição em aprender mais. Isso não só permite a gente, obviamente, aprender cada vez mais, como também vai fortalecer a nossa autoestima. Uma forma de diagnosticar dificuldades com isso é quando a gente ouve essa frase aqui. A gente sugere alguma tarefa difícil e a resposta que as pessoas nos dão é: eu não consigo. Tem 2 exemplos ali. Se eu perguntar para vocês, caso não tenha comida mais aqui, quem está disposto a andar 60 quilômetros a pé para ir buscar? Vai ter muita gente que vai dar essa resposta, né? Eu não consigo. Tá certo? Se a gente perguntar quem é capaz de carregar o peso de um carro, ó, eu encontrei um cara que fez isso, está lá a foto. É um carro que estava estacionado em cima de uma ciclovia, ele foi lá e tirou. Tem um vídeo dele, vocês podem procurar no YouTube. Isso não é fake, não, é real. Por que eu trouxe essas 3 palavrinhas, eu não consigo? Coloquei situações exageradas. Mas essa resposta, eu não consigo, é um alerta. Porque, na maioria das vezes, quando alguém diz, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, são sinônimos. Na verdade, o que a pessoa estava dizendo, às vezes inconscientemente, mas ela queria dizer, eu não quero, prefiro passar fome. Ok? Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar alerta. Essa luzinha amarela, eu não posso, eu não quero. A gente é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina. Lembra dos recordes? Ele não era sobre-humano. Essa questão da sabedoria como o processo de aprendizado é muito bem ilustrada por essa imagem. Essa imagem, vocês reconhecem as 2 pessoas que estão sentadas ali? A direita é o Dalai Lama. E a esquerda é o astrônomo americano Carl Sagan, ele ficou famoso naquela série de televisão Cosmos, para divulgar a astronomia, acho que foi nos anos 80, 90, né? Já faz um bom tempo. Então aqui os 2 conversando em cima da fotografia de uma galáxia. Essa foto é real. Eles se encontraram, estavam conversando. O que vocês acham que estão falando? Vocês acham que o Dalai Lama sabia alguma coisa de astrofísica? Ou ao contrário, né? Cada um deles, mesmo sendo uma pessoa com extenso conhecimento na sua área, teve a oportunidade de aprender mais. Isso não é novidade, né? Isso aqui está escrito no livro dos Provérbios. Não dá para ler? Está escrito assim: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios.
E o segundo diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em expressar sua opinião. Bem, no limite, a sabedoria, então, é uma utopia. Por quê? Nós não podemos ser realmente sábios, porque o conhecimento acumulado pela humanidade é muito maior do que cabe em um cérebro. A sabedoria completa, saber de tudo, isso é só o poder superior. Então a sabedoria corre o risco de ser considerada uma utopia. E quando eu vi essa palavra, eu lembrei dessa frase aqui, que eu não sei de quem é, mas que eu aprendi com meu avô. Procurei, não achei o autor, é uma frase dessas, provavelmente milenares também. As utopias são como as estrelas. Nenhuma delas a gente consegue chegar lá. Mas elas servem para a gente se orientar. E essa imagem aqui ficou numa cor que não dá para ver. É a imagem justamente do Cruzeiro do Sul, que a gente usa para se orientar. É uma técnica de navegação mais antiga que o GPS. Força. Quando a gente fala em força, alguns imaginam coisas como essas, né? O He-Man, o Exército Americano, a Polícia Federal e assim por diante. Mas eu creio que todos vocês concordam que não é este tipo de força a que se refere a nossa oração. A nossa oração talvez esteja mais ligada à força de personagens como esses. O da direita também foi citado ontem. Né? Os outros vocês reconhecem? É. Muito bem. Esse tipo de personalidade, para a gente entender essa questão da força, do mau uso da força, vamos contrapor aos ditadores, aqueles que assumem o poder pela força e que depois, deliberadamente, vão exterminando os seus adversários políticos, muitas vezes de forma física, e ficam no poder por muito tempo. Esta semana caiu um desses lá no Zimbábue, né? Aquele paizinho chamado Rodésia, antes da independência, fica ao norte da África do Sul. 93 anos o cara teve que chegar de idade para aceitar ser mandado embora, né? Porque não queria. Ficou quase 40 anos no poder. A pergunta que a gente tem que se fazer é o que leva uma pessoa a fazer isso? Por que a pessoa tem que usar a força desse jeito para humilhar e matar os outros em sua volta? Esse cara é forte? Na verdade, ele é fraco. Ele faz isso porque ele tem medo que se ele não eliminar os outros, ele vai perder a posição dele. E o que a gente gostaria de pegar esse exemplo e entender que esse raciocínio não se aplica somente aos ditadores. Essa atitude a gente acaba tendo no ser humano em muitas outras situações, talvez menos dramáticas, mas que acontecem com bastante frequência. Qual o uso correto da força, então? Em cima de quem nós podemos exercer a nossa força? Todo mundo que está no amor, a gente sabe. É só sobre uma pessoa. Nós mesmos. Exercer o poder sobre a gente mesmo,
É a melhor forma de aplicar a força. E manter essa força mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis ou desafiadoras. É por isso que nós pedimos força, porque nós não queremos que essas dificuldades que a gente enfrenta nos derrubem, nos coloquem para baixo. Né? Tá certo? Aqui tem outro depoimento do tal filósofo que eu já citei, falando da força dele. E chamo aqui a atenção, que ele a construiu, que ele tinha consciência de onde veio, e tinha consciência que tinha que usar essa força com sabedoria. E essa força também dá para ser desenvolvida. Essa força é chamada de autocontrole, que tem uma maneira de exercitar isso. Quando fala ali em situações emocionantes, são situações que te despertaram emoções, de preferência positivas ou negativas. E tem várias outras técnicas. A quarta, por exemplo, vocês sabem de onde vem. O Padre Haroldo fala em yoga cristã, é uma combinação baseada nesta concepção. A gente dá essa possibilidade de ouvir aquilo que de outra forma a gente não consegue. Fé. O que é fé? Bom, eu encontrei uma definição muito boa, né? Ela é parecida com Wi-Fi. E não é só porque tem um F, né? A gente não vê, mas ela serve de conexão. A essência da fé nasce no ser humano a partir dessa pergunta: que diabos nós estamos fazendo aqui? Para que nos puseram aqui? E essa pergunta tem duas respostas possíveis. O hedonismo significa o seguinte: eu não sei, deve ter sido um mero acaso. Então não importa o que eu for fazer comigo, com o mundo, tudo é meu acaso. Vamos nos divertir com isso aqui, beleza. Do outro lado, se a gente tiver fé, nós estamos dizendo, olha, tudo isso aqui não é por acaso. Isso aqui tem um propósito. Pode ser que não deram para a gente a descrição detalhada, mas se não é por acaso, nós temos uma missão, algo a fazer, enquanto estivermos aqui. A fé é muitas vezes contraposta à razão. E aqui, muito rapidamente, eu quero citar como é que essa relação se dá ao longo da história moderna, né? Durante muitos séculos, a Idade Média, só para vocês associarem, a fé era predominante, ao ponto, por exemplo, de negar verdades científicas. Depois, nós passamos por uma fase onde a razão substituiu essa fé, a tal ponto que se transformou numa fé cega na razão. Até hoje tem gente achando que a ciência é capaz de explicar tudo. Mas isso a própria ciência provou já há quase 100 anos, eu não vou ter tempo de explicar aqui, que isso não é possível. A própria razão tem limites. O que esse teorema diz, em 5 palavras, é que tem coisas que a gente pode escrever na linguagem da razão,
mas que a razão não nos permite decidir se são verdades ou não. São os enunciados indecidíveis, que chama na matemática. Outra questão, então, onde a gente tem que usar a fé, é essa questão da oposição entre onisciência e livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Todo mundo sabe, né? Nós temos a opção. E a onisciência é aquele atributo que cada um na sua visão atribui ao poder superior, como tendo a capacidade de estar presente, enxergar e saber de tudo o que acontece o tempo todo, em todos os lugares, né? Aquilo que o Magalhães chamou ontem de infinito. E essas duas coisas, se a gente for usar razão, nós vamos perceber que são incompatíveis. Porque se o poder superior já sabe de tudo o que vai acontecer, inclusive o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, amanhã, então de que livre-arbítrio nós estamos falando? Superar esse dilema, acreditar nas duas coisas, só é possível no nível da fé. No nível da razão, não dá. Talvez um dia a gente consiga, mas atualmente não. Alegria, está acabando. Bom, pelas risadas acho que estão alguns tristes, né? Essa alegria que a gente está falando aqui, não é alegria pela satisfação dos nossos desejos físicos, né? Quando a gente fala em alegria na oração da serenidade, nós estamos pedindo por alegria espiritual, né? É sentir que nossa vida tem um propósito, que não estamos aqui à toa, e que aquilo que a gente tem, a gente merece. Mesmo as coisas mais simples. Como quando a gente acorda de manhã e percebe que temos mais um dia pela frente. Ou quando a gente tem um alimento para comer, sem ter que andar 60 quilômetros. E essa alegria não tem nenhuma restrição. Dá para sentir, mesmo para quem não acredita no poder superior. Tem alegrias de tudo quanto é tipo. Tem alegrias mais fortes. Quem aqui dirige carro? É mais fácil que paraquedas, né? Tá certo? E a primeira vez que conseguiu dirigir o carro, o que sentiu? Medo. E quando conseguiu dominar o veículo, ficou alegre, né? Tá certo? Essa mesma sensação quando alguém tem que aprender a tocar um instrumento. Quem aqui toca um instrumento? Tem vários, né? Mais que paraquedistas. Ou quando a primeira vez que falaram para você, olha, você vai ter que falar na frente de um monte de gente importante. Pois é. Bem, essa alegria, então, ela é muito importante por quê? Primeiro porque ela reforça a nossa autoestima. A gente deve se permitir apreciar aquilo que a gente recebe e usar da forma adequada. Tem gente que quando recebe, fica com medo de perder. No caso do empresário que tem que acumular aquilo que ele ganhou porque vai vir crise. E poderia dar muitos outros exemplos, né? Mas quando a gente age dessa forma, essa ansiedade, na verdade, se transforma no auto-boicote, na profecia autorrealizante. Outra forma de entender isso é fazer essa comparação aqui.
Nós falamos sempre que tem que ter a esperança, né? A esperança é aquilo que nos leva à alegria, né? Da mesma forma que quando for para cair em depressão, ninguém chega na depressão direto. Antes passa pelo desespero. Por isso que a esperança é tão importante. Bem, na verdade a gente fala começa a estudar essas coisas e começa a aparecer um monte de outros conceitos ligados ao tema da espiritualidade que vão além da oração da serenidade. Aqui tem uma pequena lista sobre a qual eu vou me limitar a mostrá-la, né? Mas tem muito mais a ser feito. Então, olha, vocês lembram da figura inicial do primeiro slide? Onde estava lá as chaves das religiões e o logo do Amor e Gente embaixo? Aquilo, na minha cabeça matemática, é uma pirâmide invertida. E uma pirâmide de ponta cabeça não tem estabilidade. Quem estava embaixo era o amor exigente, né? Eu prefiro enxergar desse jeito. Esses conceitos são, na minha forma de ver, os pilares da espiritualidade pluralista, né? E baseado nessa concepção, e somando minhas experiências e habilidades anteriores, então eu decidi por uma meta para 2018, que é pegar todo esse material e transformar num livro. Só uma questão de ordem aqui. Eu tenho 2 slides aqui para fechar, que podem levar algum tempinho. A gente pula ou encerra? Pode passar? Ok. O primeiro deles aqui é uma poesia. O autor, esse rapaz, o Jeff Foster, bem novinho ainda. Ele é inglês, de família relativamente financeiramente bem posicionada, foi estudar astrofísica numa dessas universidades famosas, não lembro se foi Oxford ou Cambridge, e no 3º ano ele teve um crash down, entrou em depressão, começou a ter problemas psiquiátricos, e ele acabou usando, na verdade, a espiritualidade como uma forma de sair disso. E fez isso com tanta maestria que, da mesma forma do que aqueles 3 exemplos de homens que chegaram ao poder sem força, ele começou a ser convidado, primeiro pelos colegas da universidade, a explicar o que ele estava fazendo, né? E recentemente ele começou, inclusive, a falar em público. A tradução é minha, porque não tem nada dele publicado em português, ok? Então, se alguma palavra ali não fizer sentido, não é do original, é responsabilidade minha. E o que ele diz para a gente me parece extremamente próximo da concepção que nós temos de espiritualidade. Por favor, não me fale de presença pura ou de estabelecer-se no absoluto. Eu quero ver como você trata seu companheiro, suas crianças, seus pais e seu precioso corpo. Por favor, não me dê uma aula sobre a ilusão do eu separado ou como conquistar a iluminação permanente em 7 dias. Está cheio de livro com esse título, né? Quero sentir o genuíno calor irradiando do seu coração. Quero ouvir qual bem você ouve,
como recebe informação que não se encaixa na sua filosofia pessoal. Eu quero ver como você lida com as pessoas que discordam de você. Não venha me falar quão iluminado você é, quão livre você está do seu ego. Eu quero conhecer você por trás das suas palavras. Quero conhecer você quando os problemas chegam. Se você consegue permitir totalmente a sua dor e não fingir ser invulnerável. Se você consegue sentir sua raiva sem apelar à violência. Se você consegue dar passagem segura à sua tristeza sem ser escravo dela. Se você consegue sentir sua vergonha e não envergonhar os outros. Se você consegue estragar tudo e admitir que estragou. Se você pode dizer desculpe e realmente querer pedir desculpas. Se você consegue ser totalmente humano em sua gloriosa divindade. Amigo, não me fale sobre sua espiritualidade. Realmente não estou interessado. Eu só quero encontrar você, conhecer seu precioso coração, conhecer o lindo ser humano lutando pela luz, antes do ser espiritual e antes de todas as palavras inteligentes. Eu fiquei encantado, né? Bom. Para fechar, então, tem uma mensagem gravada de 50 e poucos segundos, tá? De um filósofo que eu já citei. Manda a brasa aí. Eu tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança, e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Obrigado, pode cortar. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção.